Bom dia, pessoal. Eu sou a Fernanda, eu faço parte do time de relação com investidores aqui da XP Asset. Gostaria de dar boas-vindas para a nossa apresentação trimestral de resultado do XP Selection FOF-FI. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. A apresentação será gravada e publicaremos no site do fundo e também no nosso canal do YouTube. O espaço para perguntas está aberto e elas serão lidas e respondidas pelo nosso time de gestão no final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora eu gostaria de passar para o nosso time de gestão. Boa apresentação para todos. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Reforço aqui as boas-vindas à nossa conferência. Bom, eu sou o André Mazetti, junto aqui com o Leonardo Santana, também do nosso time de gestão. A gente vai falar um pouquinho sobre os highlights do trimestre, né? Tanto aí na ótica dos principais acontecimentos aí do mercado doméstico e internacional, né, que de uma certa forma influenciam aqui nos ativos dos estados em bolsa, como é o caso do nosso fundo. E a gente vai falar também do portfólio do fundo e de todo o mercado de fundos imobiliários um pouquinho mais à frente. Gostaria de começar aqui, né, com um breve resumo do quarto TRI, na página 4. Bom, no mercado internacional, acho que a tônica, né, desse trimestre foi o alívio da pressão inflacionária e, com isso, obviamente, a expectativa de um afrouxamento no aperto monetário, né, principalmente no mercado americano. Por outro lado, né, o Fed sinalizou que encerraria 2023 com juros, né, no patamar de 5%, e em 2024 algo em torno de 4%. Isso, de uma certa forma, foi uma surpresa para os analistas, né, que achavam que já nesse ano de 2023 a gente já enxergaria aí alguns cortes, dado esse alívio na inflação. No Banco Central Europeu também, né, subiu os juros, a gente viu ali 50 bips, e também indicou ali mais duas altas nesse mesmo pace, né, nessa mesma magnitude de elevação. Já no mercado doméstico, né, o destaque aqui, sem dúvida nenhuma, acho que todos acompanharam, foi no ambiente político, né? Logo ali as eleições, o presidente Lula mostrou sua força política, né, e articulação, né, principalmente com o Congresso, e conseguiu ali né, sem grandes dificuldades aprovar a PEC da transição. Acho que todos observaram ali que foi um gasto ali adicional superior a 130 bi ao teto. Então, essas e outras medidas, né, que o governo vem anunciando, o novo governo vem anunciando, geraram ali uma expectativa de inflação alta, que estão aí pressionando bastante as curvas de juros, e, na nossa visão, tende ali a ficar mais tempo nesse patamar elevado. Já no nosso mercado aqui de fundos imobiliários também não foi diferente, né? Após uma valorização acumulada ali no ano de quase 7% no fechamento de setembro, o IFIX passou por uma depreciação significativa em novembro, recuando aí mais de 4%, encerrou o ano de 2022 com uma performance acumulada de 2,2%. Ainda assim, na nossa visão, né, foi positivo pelo fato de estar ali no campo positivo, né? Aqui no nosso fundo, no XP Selection, a exemplo dos trimestres anteriores que a gente já vinha reportando, nós tivemos uma gestão mais ativa no nosso book de CRI, dado, obviamente, um momento de juros mais alto e mais propício para o crédito. E a gente investiu 14 milhões, mais adiante a gente vai dar um pouco mais de detalhes sobre essas movimentações, mas só antecipando aqui, a gente fez um investimento de 14 milhões em uma nova operação de um CRI que, na nossa visão, tem uma excelente relação de risco-retorno, que é o CRI Elbor, com a taxa de CDI mais 2,60. Com isso, a gente chegou em praticamente 21% aí do patrimônio líquido do fundo em CRIs, né, com uma taxa média desse book de CDI mais 3. A gente aproveitou também oportunidades de mercado e vendemos ali 20 milhões em fundos imobiliários e compramos cotas de um outro fundo imobiliário, que é o LP11, por meio de uma oferta, diria que restrita, né? Ou seja, foi uma operação que a gente chama de private placement, uma operação exclusiva aqui com a XP Asset e uma outra gestora parceira. Esse, na nossa visão, também é um excelente ativo. Basicamente, esse fundo, dando um pouquinho mais de informações, esse fundo investe numa SPE que tem imóveis geridos ali pela Direcional. Para quem não conhece, Direcional é uma empresa listada
um excelente rating, né, um rating AAA, e esse ativo tem um retorno ali de CDI mais 5. Então, na nossa visão, é uma excelente operação de risco-retorno, por isso que obviamente, foi uma operação ali de oferta restrita, né? Basicamente, essas movimentações melhoraram o retorno do fundo, tá? E só fechando aqui esse slide, dado, acho que esse ambiente conturbado, né, basicamente em caráter global, aqui no nosso fundo, no XP Selection, a gente certamente, né, vai seguir aí de uma postura mais conservadora nas novas alocações em fundos imobiliários, dando foco ali, basicamente, para otimizar a linha de rendimentos no resultado do fundo, alocando, né, em ativos que tenham um lastro ali em crédito, tá? Passando para o próximo slide, para o slide 6. Bom, aqui, pessoal, a gente fala um pouco dos destaques operacionais, né, e quantitativos aqui do fundo no quarto trimestre do ano. O resultado do trimestre foi de quase 23 centavos por cota, né, um aumento aí de 7,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, né, que foi o quarto trimestre do ano anterior. O resultado distribuído foi de 23 centavos por cota, que representa ali um aumento de 4% em relação ao terceiro trimestre e um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, com as mudanças que eu mencionei no slide, nós otimizamos a linha de renda do fundo, tá? Isso a gente consegue notar claramente nessa DRE aqui do lado direito do slide. Falando um pouquinho de giro no portfólio dos fundos imobiliários, nós vendemos, vale reforçar aqui, sem prejuízo contábil, algo em torno de 20 milhões. Quando eu falo sem prejuízo contábil, obviamente, com esse mercado sofrido que foi a nossa indústria de fundo imobiliário, com toda essa turbulência, boa parte ali dos ativos, obviamente, estão, né, fora do dinheiro, né? Então, aqui foi uma venda significativa que a gente conseguiu fazer sem prejuízo contábil e a gente botou esse dinheiro para trabalhar de forma mais eficiente aqui no nosso fundo. Então, alocamos 7 milhões no LP-LP11, né, essa operação que eu acabei de comentar, que roda ali a CDI mais 5. Alocamos também 14 milhões, também já tinha antecipado no slide anterior, no CRI-Albor, né, e com isso a gente fecha ali 76 milhões em CRIs, que representa mais de 20% do patrimônio líquido nesse book de CRI que rende CDI mais 3. Tá? Partindo um pouco para o macro aqui na página 8, pessoal, só dar uns highlights rapidinho aqui. Claramente a atividade vem sentindo, né, o aperto monetário, embora o PIB de 2022 tenha sido revisado para cima, chegando a 3% versus 2,8% que nós falamos na última apresentação trimestral. Já para 23, né, com o efeito colateral da elevada taxa de juros, né, a expectativa é de um PIB bem fraco, né, bem baixo, algo na casa de 0,8%. Sobre a Selic, como todos viram aí na última reunião, o Copom optou em manter a taxa em 13,75% ao ano. Nessa semana, né, a gente teve aí a ata do Copom sendo divulgada. Basicamente, o comitê aí veio com uma bandeira branca, veio né, tentar baixar um pouco ali o tom ali com o governo, que, como todos sabem, está num clima ali um pouco mais hostil, mas indo direto ao ponto que o comitê se manifestou que, né, deve manter ali a taxa de juros nesse patamar, né, nesse nível, por mais tempo, né, obviamente em função das pressões inflacionárias em caráter global e principalmente nas incertezas da ancoragem fiscal do governo, né, no país. Então, enquanto o Haddad aí não começa a implementar o que ele vem falando e obviamente, passar aí uma credibilidade para o mercado, ou seja, melhorando a expectativa, certamente isso não vai ajudar aí numa discussão de uma eventual redução de juros em algum momento. Seguindo na página 9, a produção industrial, né, apresentou aí uma queda em novembro de 0,1% no relativo ali de mês a mês, né, mês sobre mês, após aí uma elevação de 0,3% em outubro. Falando um pouco do índice de confiança empresarial, né, muito na linha do que toda essa tônica que a gente vem falando, no trimestre o indicador, né, recuou 3,2 pontos, basicamente isso, pessoal, refletindo ali o freio da atividade econômica, né, iniciada no quarto trimestre de 2022, e naturalmente as expectativas aí pouco otimistas em relação ao rumo da economia do país,
no curto prazo. De novo, muito em função dessa ausência, dessa ancoragem fiscal que esse governo novo não está, enfim, não está passando essa credibilidade, está um pouco desacreditado. Por último, aqui no macro, na página 10, a gente fala um pouco da inflação. Ótimo, aqui então a gente fala um pouquinho da inflação, né? Como todos viram também, fechamos aí o ano de 2022 com o IPCA no 5,8, bem abaixo dos 10% do ano anterior, mostrando aqui um resultado, né, do forte aperto monetário, apesar da queda da inflação ainda, né, a gente ainda segue fora da meta, né? Tem um desafio grande aqui e ainda também toda uma discussão aí de uma eventual mexida nessa meta, né? Mas isso acho que é cenas para os próximos capítulos aí. Vale lembrar que essa inflação também teve uma queda em função da desoneração, né, dos combustíveis, que de uma certa forma é artificial, né? E como a gente ainda segue com essa desoneração aqui para 2023, então o ponto de atenção naturalmente para 2023 também. O nosso time aqui de economistas da estratégia macro aqui da XP Asset acredita que a inflação para 2023 seja ali de 6,1 versus 5,7 do relatório Focus, que é o que está aqui nessa nossa apresentação. E por último, dados do CAGED, né, também vimos uma diminuição no ritmo de criação de vagas, mas no ano de 2022 a gente ainda fechou aí no saldo positivo, então de fato um fato positivo, mas a gente já consegue ver uma redução nesse ritmo, tá? Bom, pessoal, então esse foi um pouquinho aí do macro, tá? Passo aqui a palavra agora rapidamente para o Leonardo, que vai falar sobre os highlights aí do mercado de fundos imobiliários, vai passar alguns números aqui para a gente, e também do portfólio aí do nosso fundo. E reforçando que no final a gente conclui ali a apresentação com perguntas e respostas. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar seguimento aqui na apresentação, falando primeiramente sobre o mercado de FIIs. Então, apesar desse cenário um pouco mais volátil, como o Mazzetti já explorou bem aqui nos primeiros slides, a gente continua havendo um crescimento da indústria de FIIs como um todo. Então, medido pelos registros na CVM e nos FIIs negociados na B3, a gente já superou a marca de 790, que é essa marca de fechamento de dezembro aí de 2022, sendo que tem um PL total de mais de 190 bilhões na indústria de fundos imobiliários, tá? O nível de ofertas em 2022, considerando aqui as ofertas públicas, as ofertas 400, foi inferior ao que a gente observou nos últimos anos, né? Mas ainda um número representativo, um número relevante aqui, oferta de 20 bilhões em ofertas ao longo de 2022, sendo 67 fundos imobiliários nesse ano, e o número de investidores continuou a subir, atingindo aí praticamente 2 milhões de investidores nessa classe de ativos, mesmo nesse cenário volátil, um número bem expressivo, tá? Em termos da composição do passivo dos fundos, os tipos de investidores que alocam em fundos imobiliários, a gente segue tendo a expressiva maioria aí de pessoas físicas, por volta de 74%, enquanto a outra representatividade aqui mais relevante é dos investidores institucionais, por volta de 20% desse passivo dos fundos. Então, isso mostra a importância das pessoas físicas nesse segmento aqui, nessa classe de ativos, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente falando um pouquinho mais do desempenho em relação à performance e volume negociado no mercado secundário dos fundos imobiliários. A gente até deixou em negrito a tabela aí da rentabilidade mensal. Então, a gente viu uma rentabilidade bem expressiva ali no mês de agosto, com a recuperação dos fundos imobiliários. Foi ali naquele momento, relembrando um pouco aqui, quando o Banco Central sinalizou que iria parar de subir juros. Então, começou as discussões em torno de quando poderia haver o primeiro corte na Selic. Então, houve um ganho expressivo aqui nas cotas no mercado secundário, principalmente fundos de tijolo. A gente vinha mencionando nos relatórios que mesmo após essa recuperação, a gente ainda preferia esperar ver cenário eleitoral, a nova composição de governo, seja se fosse um governo reeleito ou um novo governo por parte do candidato Lula, por conta de mudanças que poderiam ser feitas em termos de política fiscal e monetária, e a gente até acertou nesse call aqui, que a gente viu
uma depreciação significativa ali em novembro, após o novo governo eleito, as primeiras medidas sendo publicadas, o que acabou que o desempenho do IFIX como um todo no ano decresceu no fechamento do trimestre anterior de 6,6% no acumulado para 2,2%, então foi um expressivo ajuste que a gente teve nesse último trimestre, né? Do lado de valor de mercado versus o valor patrimonial dos fundos, que é o gráfico de barras aí abaixo, a gente continua a ver um desconto expressivo, olhando para essa métrica, né? Principalmente nos fundos de tijolo, mas também o que a gente observou nos meses mais recentes, principalmente no último trimestre do ano, fundos de CRIs ainda com desconto bem expressivo, dada a deflação que a gente observou ao longo do segundo semestre. Os fundos, a maioria deles ainda não voltaram para aquele patamar de valor negociado no mercado secundário que a gente observava antes desse período deflacionário. Tá? Em termos de volume de negociação, a gente observou em 2022 um volume aquém do ano de 2021, mas superior ao ano de 2019 e 20, então um volume ainda expressivo, mas uma deterioração aí em termos de liquidez global. Aqui também a gente pode citar vários motivos, como investidores institucionais um pouco mais com os seus portfólios um pouco mais travados em termos de realização de ganho de capital ou fazer novas alocações, e também o fato dos fundos estarem com os PLs bem descontados. Chega um certo momento que o PL está tão descontado que não faz muito sentido vender a certo nível de preço um ativo com lastro real, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui já começando a falar especificamente do XP Selection, né? Então, em termos de performance, o fundo teve uma recuperação expressiva até no mercado secundário. É claro que a gente ainda se encontra com um desconto relevante quando considerado ao valor patrimonial, que a gente continua a não ver sentido, né, dado que todos os ativos no fundo são precificados a mercado diariamente. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos slides, mas a gente tem uma recuperação aí. Para quem participou do nosso último relatório trimestral, o fundo vinha com um desconto aproximado de 20% em relação ao seu valor patrimonial no fechamento do último trimestre, e aqui a gente passou por um desconto de 11%, tive até uma curva com uma recuperação um pouco mais aguda do que o IFIX ali no finalzinho do ano, tá? Diminuiu um pouco esse desconto, mas a gente ainda acredita que é bem representativo. Em termos de liquidez, o fundo também, como o mercado teve uma liquidez um pouquinho pior nesse último trimestre do ano de 2022, mas a gente teve um crescimento robusto em termos de número de cotistas, que a gente acredita principalmente derivado ao fato da gente ter realizado o desdobramento de cotas ali da cota base 100 para a cota base 10 em meados de maio de 2022, né? Então, considerando o fechamento do ano de 2021 contra o fechamento do ano de 2022, a gente teve um crescimento de 78% na nossa base de cotistas, um número bem expressivo, mas que a gente acredita que pode ser facilmente superado aí esses 37 mil cotistas. A gente acredita que nosso fundo pode atingir um número de cotistas cada vez maior ao longo do tempo, tá? Em termos de resultado, a gente tem conseguido manter um resultado expressivo ali, principalmente quando comparado aos nossos pares. A gente vai mostrar mais detalhadamente mais à frente também, ali um nível bem próximo, ali 7,8, 7,9, em termos de resultado do fundo, e a gente conseguiu manter um estável aí nos últimos 3 meses do ano, uma distribuição de 0,77 centavos, 0,077. O resultado do mês de dezembro em si foi um pouco abaixo do que nos meses anteriores, principalmente que refletiu a distribuição de resultados de fundos de CRI referentes ao mês de novembro. Então, a gente teve alguns fundos de CRI, principalmente porque a gente tem uma maior exposição aqui, CPTS 11, que divulgou um rendimento bem inferior ao que vinha divulgando, principalmente por conta de deflação e pelo motivo que ele não conseguiu girar muito bem o portfólio nesse período, então impactou aí o mês de dezembro, mas até adiantando aqui o resultado do mês de janeiro, que a gente deve publicar no relatório mensal nos próximos dias, o resultado de janeiro já foi superior a 8 centavos no fundo, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem a composição do resultado do fundo, né? A composição da performance. Então, a gente vê ao longo dos últimos 12 meses
o ganho de representatividade dessa composição advinda dos rendimentos de CRIs diretos. Então, essa estratégia nos mostrou como certa. É claro que a gente não previa a questão da deflação, que foi uma canetada do governo ali em relação aos impostos sobre combustíveis, mas acabou beneficiando bem essa rotatividade que a gente fez, principalmente de fundos de CRI para CRIs diretos aqui, conforme a gente foi tendo a oportunidade no mercado secundário para girar o portfólio, né? Então, hoje, já está superior a 2 centavos por cota, aí essa representatividade do resultado advindo de rendimentos de CRI. A linha de ganho de capital é bem reduzida nesse momento, até adiantando um dos questionamentos aqui que já recebemos no Q&A dessa apresentação, com relação a perspectivas de ganho de capital, tanto em FIIs como CRIs, daqui adiante, qual a nossa expectativa. Então, a gente acredita que FIIs ainda a gente considera um cenário bem volátil nos próximos meses, pode surgir algumas oportunidades pontuais para fazer giro com ganho de capital, mas a gente acredita, principalmente do lado de fundos de tijolo, movimentos um pouco mais difíceis de acontecer. O que a gente espera aqui é fazer ganho de capital do lado de CRIs, tá? Então, agora no mês de fevereiro, a gente já está girando uma posição, uma das posições que a gente detém no portfólio, com um ganho expressivo em termos de ganho de capital. Aqui em um CRI específico, a gente comprou o CRI por volta de uma taxa de CDI mais 2,30, então estamos conseguindo sair no secundário CDI mais 1,86, então é um fechamento de taxa expressivo aqui, que a gente está considerando e está conseguindo girar no mercado secundário. Então, acho que em termos de expectativa, ganho de capital advindos de CRI tendem a favorecer um pouco mais, tá? Em termos de rendimento de CRI, como eu citei anteriormente, a gente vê um decréscimo aí nos últimos 3 meses do ano, por conta principalmente da deflação, impactando esse período a distribuição de rendimento desses fundos, mas agora em janeiro, referente a dezembro, a gente já viu esse número voltando ali para casa, que a gente observou em outubro, tá? 0,062, ainda tem um pequeno caminho a percorrer aí, que alguns fundos ainda estão sendo impactados por conta da defasagem dessa deflação nos pagamentos de juros, nas PMTs, nos pagamentos dos CRIs que tem dentro dos portfólios, mas a gente já vê se recuperando o rendimento desses FIIs, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui é justamente aquele comparativo que a gente apresenta em todos os relatórios trimestrais, e também a gente vem inserindo nos relatórios mensais em relação àquela metodologia, aquele comentário que a gente viu muito na indústria nos últimos meses com relação ao duplo desconto dos FOFs, né? Então, o que seria aqui? Seria a medição da cota no mercado secundário no fechamento de dezembro, que estava em 7,52, já ex-rendimentos, para o quadro patrimonial, que é essa barrinha aí do meio, 8,35, o quadro patrimonial do fundo nessa mesma data. Então, a gente tinha um desconto de 11% considerando essa métrica, e quando considerando todas as cotas patrimoniais dos fundos investidos, teria mais 12,7% de desconto, o que daria esse duplo desconto de cerca de 25%. É claro que isso não é uma garantia de retorno, depende da recuperação da indústria como um todo, mas só para sinalizar esse efeito aí em termos de comparativo, o quanto a gente acredita que é uma oportunidade aqui em termos de investimento no FOF nesse momento, tá? O FOFs que como nós, que estão conseguindo manter uma distribuição atrativa em termos de percentual de yield, quando comparado ao preço que está se pagando no mercado secundário, e tem essa possibilidade aí a médio prazo de um ganho de capital expressivo, simplesmente com a cota do mercado secundário voltando ao valor patrimonial, tá? Hoje, no fechamento de janeiro, esse duplo desconto já superava novamente 30%, dado esses ruídos em termos de política fiscal e monetária que a gente está vivendo nas últimas semanas, tá? Próximo slide, por favor. Aqui a gente mostra um comparativo do nosso fundo em termos de dividend yield com a indústria de FOFs de maneira geral, né? Então, são os 17 FOFs aí com uma liquidez mais expressiva no mercado secundário. A gente colocou 2 gráficos aqui, o primeiro do lado esquerdo,
com relação desde o IPO do fundo em fevereiro de 2020, e o segundo no último semestre. O que esse gráfico diz? É um gráfico de dispersão, né? Então, conforme por maior a altura dessas caixinhas de cada FOF, maior a dispersão de distribuição de resultados para os investidores cada FOF possui, né? Então, o que a gente pode observar é que o XP Selection está entre as menores dispersões aí em ambos os períodos, e quando há alguma dispersão, o XP Selection, essa dispersão é para cima, conforme ocorreu no último semestre, tá? Então, a gente teve uma dispersão de resultados aqui no último semestre, mas foi um resultado que a gente conseguiu distribuir 0,077 por cota nos últimos 3 meses. Então, esse resultado foi para cima distribuído, né? Então, a gente prefere manter aqui como política de investimento aqui do nosso time de gestão, política de distribuição de resultados, uma linearidade na distribuição de resultados, sem ter aquela volatilidade mês a mês no resultado distribuído, e sempre, quando possível, essa linearidade só tem um acréscimo para cima, que a gente não gosta de ter uma volatilidade, porque a gente acredita que os investidores preferem uma normalidade no recebimento de dividendos ao longo do tempo, tá? Então, essa é uma política que a gente vem seguindo desde o IPO e estamos conseguindo manter aqui com resultados expressivos, principalmente quando comparado aos nossos peers, tá? Próximo slide, por favor. Aqui falando um pouquinho mais sobre a alocação da carteira, né? Então, a gente tem aqui hoje, no fechamento de dezembro, cerca de 78% alocado em FIIs e 21% alocados em CRIs, diretamente. Dentro da carteira de FIIs, as maiores representatividades estão em fundos de CRIs e fundos de logística. A gente vai falar um pouquinho mais sobre setores mais à frente, mas aqui, principalmente em fundos de CRIs, a gente prefere estar alocado em fundos que possuem uma gestão ativa, em termos de resultado, em termos de procura de novas operações. Então, fundos que possuem uma equipe de gestão com originação própria de operações. Então, é o caso de Capitânia, Mauá, Barigui, Max Renda, Quineia, que é o KNCR que a gente tem exposição. Então, todos os fundos que realizam gestão ativa em termos de novas alocações, giram um portfólio, que a gente acredita que nesse momento, RBR também, nesse momento, onde a gente tem um patamar de curva de juros mais elevada, esses fundos conseguem girar o portfólio, ou via novas emissões, ou via giro de CRIs mesmo, e gerar um retorno a médio e longo prazo mais expressivo para seus cotistas, tá? Do lado de logística, a gente também prefere gestores que possuem gestão ativa nos seus portfólios. Então, a gente tem RBR, Log, XPlog, VILG, são gestores BTLG, são gestores que ultimamente têm realizado venda de ativos com ganho de capital expressivo em seus portfólios. Isso tem amenizado possíveis vacâncias que possam se ter em um ou outro portfólio. A gente teve o caso mais recente das Lojas Americanas também, que tem muita incerteza com relação à continuidade desses locatórios nesses fundos. Então, fundos com gestão ativa conseguem girar o seu portfólio, se beneficiam nesse momento que possa haver uma nova locação, uma nova área vaga em seus portfólios. Com um ganho de capital, eles conseguem amenizar esse efeito dessa área vaga, dessa vacância, e permanecer com um dividend yield distribuído em linha com a expectativa dos investidores, tá? A gente tem algumas exposições em tijolo aqui de lajes corporativas, que é o caso do HBRH, que é o fundo da HBR Multirenda Urbana, e o Telos. A gente comentou em outros calls trimestrais aqui. O Telos é um fundo que busca adquirir ativos e fazer turnaround do seu portfólio via gestão condominial, via reforma dos prédios, e tem tido sucesso, né, nessas empreitadas. Divulgou um fato relevante recentemente com uma elevação do seu valor patrimonial desses ativos, justamente pelo sucesso nesse tipo de política. Então, é um fundo com foco em ganho de capital. Aqui não é um foco de renda de curto prazo, é um foco mais em ganho de capital. HBRH, para quem acompanha a indústria mais no detalhe, aí,
alguns dos cotistas solicitaram uma assembleia para vender os ativos, contratar a CBRE e vender os ativos. A assembleia teve aprovação para essa medida, então a CBRE deve entrar nas próximas semanas aí buscando potenciais compradores para os ativos do fundo. São ativos que a gente considera de boa qualidade, com contratos de alocação, em sua maioria atípicos ou típicos de longo prazo. Então, é um portfólio, do ponto de vista atrativo, que a gente considera atrativo, mesmo nesse momento de cenário um pouco mais turbulento, o cenário de M&A, de aquisições e vendas de lajes corporativas, tem sido bem expressivo nos últimos meses, e a gente acredita que um portfólio de qualidade como esse pode ter um sucesso na venda e até eventualmente gerando ganho de capital aqui para os cotistas desse fundo, tá? Próximo slide, por favor. Aqui, em termos do breakdown dos books do fundo, a gente tem um fundo, como o Mazzetti já mencionou no início da apresentação, a gente buscou nos últimos meses focar do lado da renda no portfólio, dado esse cenário um pouco mais difícil para giro e ganho de capital. A gente tem hoje, no fechamento do ano, cerca de 81% do portfólio voltado para a renda, mas a gente tem também, claro, algumas posições ainda com foco expressivo no ganho de capital, que em dado momento que a gente vê uma oportunidade no mercado secundário, a gente pode girar essas posições, tá? Em termos de alocação por classe de FIIs, no book de FIIs, a nossa alocação principal segue sendo em fundos de CRI, mas a gente continua tendo uma exposição relevante em fundos de tijolo. Então, hoje, basicamente, o portfólio é meio a meio, quando considerado os CRIs diretos, 50% em CRIs, ou FIIs de CRIs e 50% em fundos de tijolo, o que nos dá uma segurança que, em caso a gente tenha uma recuperação no curto prazo, seja por qual motivo for, em termos dos fundos imobiliários, a gente tem uma boa exposição também em fundos de tijolo que podem se beneficiar aqui de alguma recuperação expressiva no secundário, mas seguimos com essa posição mais conservadora aqui em FIIs de CRIs e CRIs diretos, tá? O meio de alocação, a gente continua trabalhando fortemente aqui no mercado secundário, então o portfólio atual conta com basicamente quase metade aí das posições advindas no mercado secundário, mas a gente teve um aumento expressivo aqui de oferta 476, que foi justamente a entrada do fundo Lago da Pedra, citado pelo André no início da apresentação aqui, uma oferta 476, um private placement que foi estruturado aqui pelo nosso time de gestão, tá? Que é um dos benefícios aqui da alocação via FOF, a poder acessar esse tipo de investimento que não está disponível para os investidores de maneira geral. Próximo slide, por favor. Aqui, exposição de CRI, então a gente atingiu 21% do book do XP Selection está em CRIs diretamente, então nenhuma exposição aqui supera 4,5% do PL. Todos os CRIs diretos são indexados ao CDI, com duration relativamente curta, ali, vencimentos entre 2024, 2026 e 2027. Esse book de CRIs hoje tem uma taxa de CDI mais 3, taxa adquirida desses portfólios, com periodicidade de pagamento de juros mensal, então a gente não tem nenhuma exposição a CRIs que tem alguma carência de pagamento de juros aqui nesse sentido, tá? Então são CRIs todos que já geram rendimentos aqui para a composição da DRE XP Selection, e a gente pretende continuar ativo nessa gestão desse portfólio aqui dentro do XP Selection ao longo dos próximos meses, tá? Próximo slide, por favor. Aqui é aquela famosa análise SWOT que a gente menciona em todas as nossas apresentações trimestrais. Então, a apresentação já está disponível no Fundosnet, vai estar disponível no nosso site após essa apresentação aqui para todos os investidores. Então, eu vou mencionar apenas os setores aqui que a gente realizou alguma modificação quando comparado ao último trimestre. Depois, quem quiser pode questionar qualquer outro ponto aqui para a gente, que a gente responde no Q&A, tá? Então, aqui, do lado de FIIs de CRIs, que é a primeira bolinha ali do lado superior direito, a gente continua vendo como a melhor oportunidade aqui dentre todos os segmentos atualmente. Os fundos, apesar da deflação ter encerrado já há 2, 3 meses, a gente ainda observa alguns fundos com desconto representativo aqui no mercado secundário.
e já com a sua recuperação em termos de distribuição de rendimento, já tendo recuperado boa parte depois daquele período deflacionário. Tá? A gente também acredita que, dado esse cenário mais volátil, são a melhor estrutura dentro dos fundos imobiliários em termos de garantia, porque ela pode mitigar qualquer problema que se tenha com relação à inadimplência, algum problema de crédito, principalmente no caso de gestores ativos, que é os casos das nossas alocações que acompanham as operações de perto, ou mesmo estruturaram as operações antes de adquiri-las dentro do portfólio, então acompanham o crédito das empresas que são as devedoras dos CRIs bem próximo, e eventual alguma sinalização de deterioração de crédito interferem antes mesmo de dar algum problema em relação a covenant ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Bem no centro do gráfico ali tem o segmento de logística. Então, esse segmento estava um pouco acima, estava no centro, mas um pouco acima ali como uma oportunidade, porque a gente acreditava que é um setor bem resiliente, que vinha performando muito bem, os donos dos imóveis estavam conseguindo repassar a inflação integralmente, vem conseguindo ao longo desse início de ano de 2023 repassar a inflação integralmente nos contratos de locação, mas o que a gente viu no último trimestre, nos relatórios das consultorias, foi uma absorção líquida, uma velocidade de absorção líquida nesses galpões um pouco mais reduzida comparada a trimestres anteriores. O que quer dizer isso? Que conforme se tenha algum nível de novos estoques muito mais relevante nos próximos meses, essa absorção líquida não irá contemplar boa parte desses novos estoques, então a gente preferiu estar um pouco mais neutro nesse setor, apesar de ser um setor bem resiliente, um setor que ainda consegue repassar a inflação, principalmente em regiões como Extrema, de maneira bem significativa aqui nos preços de locação. A gente considera um sinal de alerta que esse nível de absorção líquida é um pouco mais reduzido. Um pouquinho abaixo dele ali tem lajes corporativas, que a gente abaixou um pouquinho mais a figurinha desse segmento em relação ao último trimestre, porque o que a gente viu, conforme se deteriorou essas previsões, esse cenário econômico doméstico, a gente viu uma desaceleração por parte das empresas em termos de novas locações ou ampliação de área nos seus escritórios. Então, a gente acredita que a recuperação nesse setor ainda vai ser uma recuperação bem volátil. Então, nesses próximos meses, a gente acredita mais num rouba-monte de inquilinos aqui, alguns prédios conseguindo novos contratos com empresas saindo de prédios próximos ou prédios de menor qualidade do que uma recuperação como um setor como um todo, tá? Então, os ativos ainda continuam com desconto bem expressivo, principalmente quando você compara o preço das cotas no mercado secundário com o preço patrimonial, com o valor patrimonial dos ativos, mas a gente considera que esse nível de incerteza aqui faz as empresas pisarem um pouco no freio em termos de alugar novas áreas aqui nesses escritórios, tá? Próximo slide, por favor. Aqui, em termos de perspectiva de resultado do XP Selection, a gente acredita, como que a gente já vem mencionando nessa apresentação, nesse cenário de volatilidade mais acentuada nos próximos meses. Então, com esse nível de incerteza em relação à política econômica aqui do novo governo, seja na política fiscal e até mais recentemente em torno da política monetária, possibilidade de revisão de meta de inflação, isso continuará a gerar uma certa volatilidade em ativos de risco e ativos de bolsa, como no caso dos fundos imobiliários. Então, a gente pretende, nos próximos meses, seguir com essa estratégia mais focada em renda aqui, do lado de investimentos em CRI direto ou oportunidades pontuais, como a gente fez no fundo Private Placement, que foi o Lago da Pedra, com retorno-alvo bem atrativo, fundos não negociados em bolsa, que é um fundo não negociado em bolsa, e focar um pouco mais nessa questão de resultado advindo de renda no portfólio do XP Select. A gente acredita que a gente já tem uma exposição relevante do lado de fundo de tijolo, caso a gente tenha uma recuperação mais significativa, uma mudança de cenário que a gente não vislumbra nesse momento, mas que nesse curto prazo, nos próximos 6 meses, as nossas novas alocações devem seguir desse lado mais de crédito, buscando otimizar a nossa linha de resultado.
6 meses adiante, aqui que a gente menciona ali, a partir de junho de 23, a gente acaba ficando muito dependente das escolhas da nova equipe econômica do novo governo. Então, o que vai ser dessas escolhas em relação à política fiscal e monetária, esse novo pacote de política fiscal, se vai ser aprovado pelo Congresso, o quão representativo vai ser. Em termos de política monetária, o novo governo deve indicar novos diretores aí para a composição do conselho, do grupo de diretores do Banco Central, desculpa, e a gente deve analisar mais de perto esse perfil desses novos diretores para entender como vai ser a política monetária no segundo semestre, no próximo ano, antes da mudança do presidente do Banco Central, que deve acontecer em meados de 2024. Então, conforme a gente tem alguma decisão mais clara nesse sentido dessas políticas, a gente pode ver se a gente tiver uma alteração mais drástica para o lado pessimista aqui do lado de política fiscal, a gente pode ver uma alteração em termos de possibilidade de corte de juros por parte do Banco Central, um adiamento ainda mais do que a gente já observou nos últimos meses. Então, relembrando que no fim do terceiro trimestre havia já uma expectativa para corte de juros a partir da virada do primeiro para o segundo trimestre do ano de 2023. Essa expectativa hoje já está muito mais concentrada ali para fechamento de terceiro trimestre ou último trimestre do ano. Se a gente houver uma piora nesse sentido, pode ser retardada ali para meados de 2024, tá? Então, é mais observar essas decisões do novo governo para tentar entender de maneira mais nítida aqui quais serão os próximos passos da política monetária, que é o que a gente observou em ciclos anteriores na indústria de fundo imobiliário, que enquanto a gente não tiver uma clareza com relação a quando será iniciado o próximo afrouxamento da política monetária, ou seja, o próximo corte de juros, quando vai ser iniciado, a gente não tem uma recuperação mais evidente em fundos imobiliários, dado o comparativo natural que a maior classe do passivo desses fundos, as pessoas físicas, acabam fazendo com o CDI, que vê na tela aí, o CDI do curto prazo, tá? Então, a gente entende que, enquanto a gente não tiver esse cenário um pouco mais claro, a gente deve seguir com essa estratégia aqui de otimizar a renda do nosso fundo, tá? Agora, acho que vou ir para o Q&A aqui. Vou puxando aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Luiz. A Selic nesse patamar por muito tempo não poderia impactar a adimplência dos CRIs, o que aumentaria o risco do fundo? Posso puxar essa aí, Léo? Pode, fica à vontade. Obrigado pela pergunta, acho que foi o Luiz, né? Luiz, o perfil de crédito dos papéis que a gente aloca aqui no XP Selection é um perfil com uma boa qualidade de crédito corporativo. Então, sua pergunta acho que é muito pertinente, mas eu acho que isso mais para operações que têm um risco de crédito mais elevado, como operações, empresas mais middle risk ou até operações mais high yields, né? Que não é o caso aqui dos papéis que o Selection está exposto, né? A gente tem aqui, por exemplo, no trimestre a gente deu aqui o exemplo de uma operação de Elbor. Então, tem toda uma obrigação da companhia e a empresa tem um excelente risco de crédito aqui corporativo. Então, o nosso perfil de crédito aqui desse book, ele é mais contido, tá? Indo para a próxima pergunta, do Matheus. Com os preços de mercado, na maioria das vezes, abaixo do VP, como a gestão vê a estratégia ativista no mercado? Com a compra do VLOL pelo PVBI e a fusão do VVPR e BLMC com o BGTLG, pretendem seguir com essa estratégia? Posso falar aqui, Mans? Bom, a gente vê como, de maneira geral, como positiva essa estratégia. Eu acho que existe bastante oportunidade no mercado em termos de consolidação da indústria. Então, principalmente quando você compara com indústrias mais desenvolvidas, como o mercado americano, a gente tem uma quantidade de fundos imobiliários bem mais relevante do que a indústria americana, o que a gente não vê sentido, principalmente quando você olha em FIIs de crise, a quantidade de fundos que cresceram nos últimos
meses, desde 2020, ali naquele período mais pujante da indústria, foi bem representativa. Acho que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado aqui com a maneira de como as operações são realizadas, né? Em alguns momentos, se não for tomado um devido cuidado, pode até acabar prejudicando essa consolidação da maneira como é feita. Por exemplo, em caso de você tentar liquidar algum fundo com venda de ativos, contratando uma consultoria, se o período para essa liquidação dos ativos for muito curto ou for uma necessidade de liquidez muito urgente por parte de quem está solicitando essa venda de ativos, essa liquidação do fundo, acaba prejudicando uma futura negociação da própria contraparte, né? Então, por exemplo, quem a gente for analisar essa compra dos ativos de uma laje cooperativa, um galpão logístico para liquidação do fundo, vai oferecer um preço muito inferior, dado que está tendo uma pressão por parte de um cotista para a liquidação do fundo o quanto antes, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado nesse sentido. As aquisições, se a gente pretende seguir nesse tipo de estratégia, a gente participou já de alguns casos. Não fomos nós que tivemos a ideia inicial, mas, por exemplo, no caso do PTLG, a gente tinha exposição ao fundo da Blue Cap, então a gente entrou desde o IPO ao fundo da Blue Cap e participou das discussões juntamente com o BTLG, que estava para incorporar esse fundo, para ver se fazia sentido ou não a incorporação desse fundo por parte do PTLG, e por isso hoje a gente tem essa exposição no BTG Logística. Então a gente tem participado em conjunto com as outras gestoras nesse sentido, tá? É claro que para fazer alguns movimentos a gente dependeria de um PL um pouquinho mais robusto em termos do XP Selection, então é difícil hoje, falando em alguns tamanhos de portfólio, o XP Selection adquirir 5% de um passivo de um fundo de tijolo, por exemplo, com uma representatividade um pouco maior em termos de PL, aqui que não fica uma exposição muito relevante em termos de risco aqui para o nosso portfólio, né? Então, o nosso fundo hoje tem um pouco mais de 360 milhões sobre PL, então isso acaba limitando um pouco esse tipo de estratégia, mas sim, a gente continua olhando o mercado aí para ver se tem alguma possibilidade de consolidação dentro das nossas alocações ou futuras alocações. Tá? A próxima pergunta é do Anderson. A equipe que gere o XPSF é Skin in the Game? Sim, com certeza, Anderson. O tipo de gestão aqui é investidor do fundo, inclusive a gente tem até a questão do incentivo por meio de taxa de performance também. Então, a gente tem todo o alinhamento aí, até como política da XP Asset aqui nos nossos fundos. Tá? A próxima pergunta também é do Anderson. A equipe aproveitou para comprar mais FIIs de CRIs com o desconto patrimonial atual? Sim, a gente fez algumas aquisições pontuais, dado a gente não detinha uma liquidez muito substancial nesse período de deflação mais aguda, onde os descontos estavam mais representativos, mas a gente fez algumas aquisições, sim, no mercado secundário, então a gente tinha vendido posições parcialmente em períodos anteriores que resultaram nessas alocações de CRIs diretas que a gente voltou a ter dentro do portfólio, então a gente aproveitou para fazer algumas aquisições pontuais. Tá? E a última do Anderson também, o XPSF permite investir em FIIs agros? Não permite. E a última pergunta que temos agora é do Pedro. Vocês têm um target de quanto querem ter de porcentagem em CRIs na carteira? Deixa eu puxar isso aqui, Léo. Pedro, a gente tem aqui o regulamento do XP Selection, é um regulamento bem amplo nesse aspecto, então o fundo permite que o gestor faça alocações tanto no book de CRI quanto no book de FOF. Claro que a essência, a vocação do fundo é um FOF. Então, o nosso target do time de gestão é algo próximo de 25% a 30%. Só para relembrar o porquê que a gente começou a fazer essa alocação maior em CRI, né? Dado todo esse cenário macro mais conturbado, e a gente percebeu que esse aumento de juros começaria a impactar
fortemente aqui os nossos books, enfim, um book de FOF como um todo, de fundo imobiliário, a gente buscou uma previsibilidade maior, ou seja, uma recorrência na linha de renda, de forma que a gente conseguisse entregar um bom resultado para o investidor, né, mediante todo esse cenário conturbado. Então, acho que é importante ressaltar o motivo pelo qual a gente optou em fazer essa alocação um pouco mais, entre aspas, resiliente aqui nos CRIs diretamente. Essa era a última pergunta. Acho que a gente já pode encerrar, então. Obrigada a todo mundo que participou. Chegamos ao fim, então, da nossa apresentação trimestral de resultados do XP Selection FOF-FI. Lembramos que a apresentação foi gravada e a gente vai publicar ela no site do fundo e também no nosso canal de YouTube, e só reforçando que estamos sempre à disposição no nosso e-mail ri@xpasset.com.br. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado, bom dia.